pergunto, você não acha que a palavra liberdade está um pouco distorcida hoje? É porque a palavra liberdade, é que a gente tem que Teu livro. meditar sobre ela, né? Mas assim, o trabalho da filosofia é lapidar a questão da liberdade. Eu sempre vi a liberdade sob duas perspectivas básicas, né? Assim, não é só eu, venho de uma linha teórica que defende isso, que a primeira ideia de liberdade é você ser capaz de ser livre com relação a si mesmo. Então, aos meus desejos, aos meus impulsos, aos meus medos, que é aquilo que a gente chama comumente, assim, na filosofia, de uma certa liberdade interior. Sim. Que assim, a minha liberdade de poder dizer para mim também não, dos meus impulsos. É muito difícil isso. Sim. Que isso começa lá com a Grécia. Anderson. Que começa lá na Grécia Antiga, com Sócrates. Então eu consigo não ser seduzido pela tentação do poder. Sim. Até escrevi um texto essa semana para o jornal que eu escrevo, lá na Gazeta do Povo, falando daquele filme que saiu agora sobre Planeta dos Macacos, O Reinado. E eu até brinco, falo assim, ó, o Noah, que é o personagem principal, o imperador, ele quer ser um novo César, é um macaco, ele quer ser um novo César, chama Próximo César. Ele captura o clã do Noah. O Noah é um personagem meio ingênuo, aparentemente, mas ele vai se desenvolvendo. E aí o Próximos fala, não, mas eu tô te capturando para te libertar, né? Não tô te capturando para te escravizar. Exatamente. Não tô te capturando para te escravizar. É que às vezes a gente precisa ser um ato, às vezes, violento, né? Mais ou menos isso que ele... Meio marxista isso aí, hein? Ele quer dizer mais ou menos isso, você percebe? Ele quer falar assim, olha, eu capturei teu clã pra gente se proteger dos humanos, entende? A gente tem que encontrar... entendi. A gente tem que... Porque eles querem tomar a tecnologia humana, então você vai ser livre comigo, né? Eu vou te dar tudo, tá vendo? Eu vou te dar tudo. Porque ele mostra, tá vendo? Que tem tudo. Você é livre. Obrigado. E aí o Noah falou, Amigos do rei tem tudo, né? amigo do rei tem tudo. E aí o Noah falou, não, eu não quero me sujeitar a isso. Então, existe essa liberdade interior de não ser sujeito da tentação. Mas o seu livro é uma maneira que você coloca, eu achei muito legal. Sobre liberdade? Ele especificou bastante que você eu comecei a ler seu livro e muitas coisas começaram a mudar até sobre o ponto de liberdade. O que é? Porque eu tenho que tomar cuidado com o que é a distorção da liberdade, porque eu tenho a liberdade de acabar com a vida de alguém? Então, é aí que você, acho que o questionamento foi esse. Porque assim... Tem uma pergunta sobre isso também? Eu só ia emendar com o título do outro livro dele, que é a Imaginação Totalitária. Isso. Que você falou de narrativa, de movimentos, aí liberdade e essa onda de narrativas que a gente vê, que parece ser de movimentos totalitários que se disfarçam no meio das minorias. Claro, é porque... Certo? Então, esse é um bom tema de liberdade. Porque você fala assim, uma narrativa ideológica, ela é uma promessa. É uma promessa para mim. Exato. De uma vida melhor, de uma vida mais justa, de uma vida em que, de alguma forma, eu sou mais perfeito, me realizo. Toda narrativa ideológica, ela tende a ser prometeica, né? Ela está te prometendo alguma coisa. E eu acho que você precisa ser... A liberdade passa justamente da capacidade de você... Peraí, eu preciso tomar cuidado. Porque, em geral, estas promessas ideológicas é de cumprir uma realidade que nós não temos. Nossa realidade é brutal, é violenta, é suja, é feia. Nós somos tudo isso, né? Temos uma certa... Fazer o quê, né? Sempre foi assim, né, Francisco? A realidade é brutal. Mais bárbara e hoje é menos bárbara, mas ainda Exatamente. né? Nós temos e as narrativas ideológicas, elas sempre vão, de alguma forma, mostrar que a condição de sermos feios, sujos e mal lavados, né, a condição de sermos bárbaros ainda, é alguma coisa que não está em mim. Certo. Mas que está no outro, né? Que está em algum lugar, está na economia, está na raça, está na... Enfim, cada um tem no o seu... CNPJ. Tá no CNPJ, cada um escolhe CPF, o seu... Né? Cada um escolhe o seu inimigo comum. Né? E aí, para mim, a liberdade, ela passa justamente pela capacidade que eu tenho de ser livre na minha vida interior, de não me cair em seduções desse tipo. Esse é para mim o primeiro ponto. Agora, na questão do aborto,
A gente tem que tomar É onde cuidado. eu perco essa liberdade. É, Eu, então. como mulher. Vamos colocando. Pode, no, usa, né? quer apertar sobre isso? A liberdade e o aborto. É, porque liberdade aí chega a mulher e fala: eu tenho a liberdade de Sobre- escolher. De O Flávio tal falou uma coisa. vez no programa, ele falou assim, tá, eu tenho liberdade pro meu corpo, mas e um corpo estranho? Só que daí já vieram um comentário, conectados pelo mesmo corpo, então se torna um corpo só. Então, a narrativa é, se é conectado a um corpo só, eu tenho direito sobre esse corpo Mas, também. olha, essa coisa de ter liberdade sobre o meu corpo não é totalmente... assim, não é tão óbvio como a gente fala. Porque no discurso do dia a dia É parece, lindo, né? Isso que eu parece falo. legal. Tá certo? Porque, assim, se eu, É isso aí. É que assim, se eu, vejo, se eu pegar um aluno ou uma aluna, ou qualquer criança, ou adolescente, ou uma mulher, etc., que estiver se amputando ali, eu vou ficar... Não, tudo bem. É a sua liberdade, meu exato. corpo, minhas regras. Se eu tô pegando alguém que está se Mutilando, né? Que se fala. automutilando, que é uma preocupação muito grande hoje em dia, Autoflagelo. você fala, pô, peraí, não é bem assim. Assim, a gente como sociedade fala assim, tem um problema aí, né? Peraí, existe uma... Ah, então eu tava... Seu Tudo corpo, bem, suas regras. não, é que eu tô aqui na minha É. casa, no meu o no braço meu é prazer. teu. Ah, eu cortei os pulsos aqui na banheira, tá, legal, tá, mas vamos conversar até acabar, porque, gente- né? Então, a gente Não sabe é que assim, né? o fato de ser sobre o próprio Isso é moral, não é? É, É então. um valor moral. Esse é um valor fundamental. Intuitivo de preservação da vida, não é? Exatamente, intuitivo. Você falou uma Aí, ó, palavra tá certa. vendo? É isso que eu falei. Como alguém vai contra, Então, né? assim, Quando não é- um o que bebê eu quero- cai no chão de 1 ano, ele põe o quê? A mão. o que eu quero, Ele tá protegendo a própria vida. Sim. o que eu quero dizer é que a questão de ser livre sobre o próprio corpo, ela não é tão óbvia quanto a gente está pensando quando se usa essa expressão para falar do aborto. O que se discute, para mim, que é bem interessante, é quando a gente fala o que é aborto, para mim sempre foi muito delicado pegar essa palavra aborto e entender o que ela é. Aborto é a tomada consciente, no espaço público, né, no debate, tomada consciente de deliberar, eu estou escolhendo, estou deliberando, estou tentando justificar a interrupção da gravidez, cuja consequência é matar, interromper a vida. Não é interromper a gravidez, é interromper a vida de quem está sendo gestado. Porque a gravidez parece, estou interrompendo minha gravidez. Ah, legal, velho. Porque se tivesse um útero, artificial, se você consegue eu quero interromper a minha gravidez e pegar o que está sendo gestado, né, o nascituro, E colocar no útero colocar no útero artificial, ninguém fica discutindo aborto. Sim. Por quê? Porque, olha, eu não quero gestar essa criança, esse feto, dê o nome que quiser, e eu vou colocar ele num útero artificial, beleza. Então, o problema é que quando você interrompe a gravidez, no caso do aborto, ela interrompe a gravidez e a vida do embrião. Sim. Esse é o problema do aborto. E para mim, qual que é o grande problema do tema do aborto, né, do debate do aborto? É que se colocam muitas camadas narrativas, discursivas, para não olhar o caso. Qual caso? Do que estamos falando quando estamos abortando, ou discutindo o aborto? Estamos falando do fato de que o embrião Sim. é ou não uma pessoa. Sim. Esse é o problema. Ah, mas é uma vida. Não, gente, a vida porque amendoim é uma vida, meu fio de cabelo é uma vida, Tudo vem o da câncer vida, é né? uma vida. O câncer é uma vida. A biologia, ela fala, mas ela não diz a outra parte, né? A principal, da vida mesmo. Ela fala, é um ser vivo. É um ser vivo, é porque o termo vivo, ele é um termo vida, na verdade, é um termo que tem duas possibilidades no discurso. Uma é um fenômeno biológico, é um fato biológico. Assim como meu cabelo é uma vida, minha unha é vida. Amendoim. Amendoim, a própria madeira aqui, etc. Então a vida como fenômeno biológico, um fato biológico. Só que a gente usa o termo vida para além do fato biológico. A gente usa o termo vida como valor também. Entendi. Estou vivo. Sabe que você vê um time do Palmeiras jogando mal, não está animado, está sem vida. A gente usa não, por quê? Porque a vida também ela é a energia. Né? A questão da, pô, você está meio mortão hoje, não, estou vivo. Então a vida é representada também na ideia de ter um valor. Claro. Só que o que acontece? Na questão do aborto, o embrião, o que a gente tem que considerar para encurtar todo o debate, não é se ele é vivo, isso daí já está resolvido. É saber se ele é uma pessoa. Esse é o problema. Porque o termo pessoa é o termo que, na nossa tradição jurídica, e cultural, toda a história da nossa tradição, o termo pessoa
ele tem alguns fundamentos importantes, ele tem algumas características importantes. Primeiro, quando você diz que algo é uma pessoa, você está atribuindo uma dignidade. Sim. Você está dizendo, olha, isso aqui é portador de um valor inegociável. Então, quando você diz que isto é uma pessoa, eu estou dizendo que esta entidade, ela não se reduz a nada, ela é uma entidade única, né? Ela tem uma singularidade. Não importa de que natureza. Ela pode ser material e imaterial, tá? Isso aí é uma obra de arte, ela pode ser enfim. Depois a gente pode discutir do que ela é feita, né? Na matéria. Mas a pessoa, ela é singular. Sim. E ela não se condiciona, ela é incondicional. Então, eu não estou dizendo assim, o valor dela é condicionado pelo valor de outra coisa.